O programa dessa semana já vai começar, mas antes a gente tem um recado pra você. Agora você pode conversar com a gente através do nosso grupo lá no Facebook. Basta você procurar pelo grupo Alimente uma Batata. Acessa lá, a gente tá curioso pra te conhecer. No post desse episódio vai ter o link direto pra ele. E só mais uma coisinha, agora você pode escutar o nosso podcast através do Google Podcast, Deezer e também do Spotify. Não sei o que tá acontecendo comigo, não preciso falar. Fofura. Sua mãe te desestabilizou. Me desestabilizou foda. Ela mandou mensagem pra mim. Eu vou desligar aqui, tá? Vou deixar você em paz. Obrigado. Tadinha dela. Te amo, mãe. Vocês lembram, né? Falar grudadinho aí no microfone, porque ele é unidirecional. Lindo. Se falar muito pra trás ele fica baixo, se falar muito pro lado ele não pega. Você tá suando? O que tá acontecendo? Eu tô passando mal já. Não, você tá suando, você não quer um ventiladorzinho? Não. Eu sopro. Tá embaçando os óculos, cara. Esse óculos embaça, né? Não, eu sei. Isso é o mas, dia a tipo, dia. Esse óculos ele embaça demais. Passa um shampoo. Shampoo? É. No óculos? É. Ah, é? É. Oleoso? É. Pra cabelos oleosos? Não. Tem que ser aquele que é sem frizz. Bom, a gente grava esse papo que eu não sei o que é. Como vai ter o nome disso aqui? Não tinha nome do Mas é... Hã? Liberdade. Não, liberdade é o tema. Regras, liberdade é o tema. Mas ele vai ter um nome que não sei se vai ser papo de bar, papo de boteco, é nós e a conha. Sei lá, papo filosófico. Sim. Conversa de bêbado, alguma coisa assim. Vamos lá, eu sou o Batata. Eu sou a Tata. Eu sou o Naka. Eu sou a de Lima. E eu sou o Rafo. Ataque suas fritas. Liberdade. Grau de dependência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Autonomia, independência, soberania. Estado daquilo que está solto, sem qualquer empecilho. O que vocês entendem que é ser livre? O que vocês entendem como liberdade? Naka. Ser livre? Depende pra fazer o quê? Ser livre é você tá bem... você não ter nenhum tipo de regra, mas a regra não tem regra. E aí você pode viver de acordo com o momento. A liberdade ela vai mudando os seus parâmetros. A gente não tem um parâmetro de liberdade único, verdadeiro e eterno. Isso vai mudando de acordo com os tempos, porque o ser humano ele precisa de regras para poder viver em sociedade. É a única coisa que a gente tem certeza nessa vida. Gente, vocês estão com vergonha hoje. Vocês estão morrendo de vergonha hoje por quê? Não, eu tava aqui. É que a gente não bebeu pensando ainda. na poeticidade que o Naka. Né? O Naka Tipo vai assim, fundo. mas acabou o podcast, pode fechar. Ô, louco, gente. Pô, Acabou. São só esses 5 minutos de áudio. depressão agora, tá bom. Não, liberdade, eu acho o entendimento, assim, geralzão é tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu, na minha concepção, liberdade não é isso daí, não, cara. Sua liberdade acaba onde a do outro começa, tá ligado? Tipo, cara, não existe liberdade, velho. Começa por aí. não existe? Você acha que Pra não sociedade, existe? pros seres humanos, não existe liberdade. Não, cara. ela pode existir, mas... Você não pode sair... Ela pode existir, mas você não pode estar tendo ela. Pode... Ela existe. Você sabe o que é mas ser ninguém, livre, mas ninguém faz, porque se você viver livre, você causa um problema com o próximo. Sim, exatamente. Por isso que eu falei. Sua liberdade acaba quando a do outro começa. Ah, sim, mas a liberdade existe. Mas, cara... Eu ninguém... nunca, existe uma escolha. eu nunca apoiei muito esse lance de a sua liberdade termina quando o outro começa. Porque se é liberdade, ela não pode ter limites, né? Então... Por que não? Porque É um pra mim não faz conceito, sentido. é um conceito pro ser humano que nunca vai
que a gente nunca vai poder praticar, porque, tipo, eu sou livre, eu não devo ninguém, eu não sou atrelada a ninguém, a porra toda, mas você não pode sair pelado na rua, porque você vai preso. Não existe liberdade pro ser humano, tá ligado? Então, mas pera, depende. Você pode sair na rua, mas depende em que rua. Se Pois tiver mas no aí meio do já mato, existe. você pode sair do Mas jeito aí que você já quiser. existe uma limitação, entendeu? Por isso que eu tô falando, a liberdade pro ser humano não existe. Não, mas por existe isso que eu tô falando pros que macacos. Existe uma consequência, na verdade. né? Existe uma Por consequência. conta de uma regra imposta em algum certo momento pra você conseguir viver em sociedade. Sim, porque Agora, o que você pode sair na rua, você pode. pelado. você pode... Mas sim. daí você vai sofrer consequências. Exato, você pode fazer o que você quiser. E você vai só que acabar tem sua que lidar com liberdade. tudo isso depois. É. Não, mas aí sua liberdade acaba ali. Porque você tá infringindo a outra liberdade, que é a do outro pessoa, que ela não é obrigada a ver você pelado. Isso é Com verdade. certeza, mas, por exemplo, aí se você for pensar em vários outros aspectos, o ser humano só é livre quando ele se prende a alguma coisa. Sim, exatamente. Por isso que eu tô falando, a liberdade pro ser humano não existe. É Claro só que um existe. conceito, velho. Mas é só um ele se conceito. prender. Ele vai se achar livre. É um ponto de referência. Não, entendeu? então, por isso que existem regras. Então, o ser humano ele precisa viver cheio de regras para poder Sim. ser livre. Qual que é o país que se considera mais livre hoje? O país que eu considero mais Não, livre- o país que se considera mais livre hoje. Estados Unidos. Estados Unidos, todo Não. mundo lá fala que ele... Não. Que é o país da liberdade. O povo fala que é o país da liberdade lá. O povo que mora lá fala que é o país da liberdade. Mas é o mesmo povo que se prende na Constituição interna lá. Eles Sim. agarram aquilo como se fosse... Então, mas eu acho que o conceito de liberdade americana é muito mais... tem a ver com você... De posse. Isso, de posse, de tipo... eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser... eu posso não ir pra faculdade, eu consigo viver a minha vida normal. Eu posso ser um caipira maluco com arma atirando em porco, que tá tudo bem. Mas acho que tem muito mais a ver com posse do que liberdades individuais. Tipo, de direitos civis, essas coisas todas. Mas a acho que própria é Constituição dos Estados Unidos fala que você é livre, né? Isso é uma Então, coisa mas imposta a pela nossa- Constituição, mas pela a regra. nossa também Então, fala pela que a gente- regra você é livre, tá? Então, mas a nossa Constituição fala também que somos livres e isso aí, e tem Deus envolvido, que enfim, vamos pular essa parte. Deixa pra outro podcast. Mas vocês entendem que a liberdade ela existe. Só que ela é uma liberdade limitada. Pra mim, liberdade pro ser humano não existe. É um conceito. Mas a O partir do momento. conceito existe. Mas a partir do momento que você faz algo que você quer não é uma liberdade, você tá aqui forçada? Não. Meio que sim. Mentira. Meio. Batata forçou, gente. Já a polícia. Que nem você, de Lima. O que você gosta de fazer? Fala alguma coisa que você gosta muito de fazer. Que eu gosto muito de fazer. Que não seja proibido. Que não seja proibido, tá? Eu gosto de jogar videogame. Então você tem a liberdade pra jogar videogame. Tenho. Então você tem liberdade. Tenho, mas eu Ela tem não. que pagar por isso, né? Eu tenho que pagar por isso. Mas- Eu não posso pegar e chegar numa loja e falar assim, eu gostei muito desse computador, eu vou levar pra eu jogar videogame. Não. Isso. Mas a liberdade ela tem a ver com. Pra eu jogar posse? videogame, pra eu jogar videogame, eu tenho que trabalhar, velho. Eu tenho que trabalhar pra comprar o jogo. É uma condição, entendeu? Eu não simplesmente chego e falo assim, eu vou jogar videogame pro resto da... Meu, se eu puder jogar videogame pro resto da minha vida e, tipo, viver fazendo só isso, se eu quisesse, seria lindo. Mas você Ou, vai- tipo, se eu quisesse só viajar, tipo, qual é a condição? Você precisa Eu trabalhar pra preciso ter trabalhar, dinheiro. Eu preciso trabalhar, então eu tô presa a Então, alguma mas você- coisa. Eu não tenho essa liberdade. Como de- diria seu Madruga, o ruim não é trabalhar, é ter que trabalhar. Ruim é o trabalho, tem que trabalhar. Era isso. Exatamente, cara. Então, tipo assim, Mas aí você não tá levando pro Pensa. lado de coisas de liberdade voltadas pro meio de consumo? olha, então Se você vamos gostar de pensar. caminhar, se você gostar de ir num parque, você não paga pra isso. Mas se eu gostar de viajar, Por isso mesmo que eu falei que, tipo, as pessoas só são livres quando elas se prendem a alguma coisa. sim. Ela sim. só tem a liberdade quando ela se prende a alguma coisa. Ou algum tipo de disciplina. Por exemplo, preciso ter mais tempo para poder fazer tal coisa. Aí eu preciso me prender ao quê? É isso. A uma regra. Cara, se eu... Então, eu falei... Eu acho que é mais disciplina. Essa É. questão de regra, acho que é um pouco mais de disciplina e bom senso do que realmente, tipo, a liberdade na etimologia da palavra. E ela é condicionada pela sociedade também, porque o que você gosta de fazer, por exemplo, você gosta de jogar videogame, então tá bom, a sociedade não te proíbe de jogar videogame, sendo que você está pagando por aquilo Sim, e tal. Agora, sim. outra coisa é, eu quero viajar
viajar, eu não quero pagar nada. E, tipo, tá, você quer viajar, se você estiver pagando, ok. Agora, se você não estiver pagando, então tá, você é um marginal. Exatamente. Tipo, Acho cara, que se eu pudesse viver viajando, eu iria fazer isso pro resto da minha vida, saca? Conhecendo outras culturas e a porra toda. Mas eu não tenho dinheiro pra isso. Então, pra eu poder fazer essas viagens, eu preciso de trabalhar. Então, eu tenho que me prender realmente a alguma coisa pra poder fazer aquilo que eu quero realmente fazer. Mas tem aqueles, como é que é? Turismo que você vai e trabalha um tempo lá e fica vivendo cara, ali. Pra mim, isso daí não é liberdade. Você tá atrelando... Você tá trocando, é uma troca. É uma troca, mas eu não quero isso. Por que não? Mas o dinheiro também é uma troca. Você dá o dinheiro e você recebe como troca. Então, mas a minha troca é trabalhar pra poder viajar. Mas não é coisa, então, pra mim... Esses mochileiros que vão e trabalham no local. É uma troca deles. Sim, a liberdade deles tá aí. A minha tá aí em trabalhar e poder ir pra viajar e ter um conforto. Ir pra um hotel, do que... Eu não quero trabalhar. Né? Toda vez que você se prende a alguma coisa, que seja o trabalho, seja outro compromisso, você tem um escape que é eu tiro férias, eu vou viajar e tenho a minha liberdade. Quando esses caras fazem isso, primeiro que você não escolhe o que você vai fazer, porque não tem muito o que fazer, e aí você, sei lá, a nossa liberdade é, beleza, eu vou trabalhar, sei lá, 1 ano, pra quando eu for viajar, um hotel melhorzinho, que, sei lá, não tenha barata. Umas coisas assim, entendeu? Ninguém rouba minhas coisas. Mas daí a sua liberdade está atrelada ao pagamento. Sim. Então, mas aí você tá pondo um preço na sua liberdade. Mas toda liberdade tem preço. O preço da liberdade daquele cara que viaja e não sei o que é a falta de segurança, é tipo, tá correndo risco, porque você não sabe com quem que você tá lidando, entendeu? Você acabou de chegar num lugar, arrumou um trampo pra dormir no certo lugar e beleza, pra ele isso dali é beleza, a liberdade dele é essa e ele tá confortável com aquilo. Sim. Eu não tô, então eu tenho que trabalhar pra viajar. Eu acho que não só no caso de viagem, mas toda liberdade tem um preço. Toda. Sim. Qualquer escape seu de liberdade, ele tem um preço. Mas o grande barato é esse, da liberdade, você ter escolha. Sim. Enquanto você tem a possibilidade de ter escolha, você é livre. Caso contrário, você não tem. Mas será que você tem mesmo? Não é uma coisa condicionada pra você? Não, são opções. Você pode escolher. Então, a vida é cheia de opções. A opção, se acordar... ela é condicionada pra você ou você sabe de todas as suas possibilidades? Não sei de todas, mas eu vou conhecendo e vou descobrindo. Aliás, assim, todo mundo acaba tendo restrições de conhecimento das possibilidades e das opções conforme ela vai tendo experiências. E muitas vezes elas acabam sendo mais limitadas, mas por isso a vida é cheia de expansão. E quanto mais a gente expande, mais possibilidade a gente conhece, mais diversidade e vai incluindo essas opções. Então é isso, a experiência que vai fazendo as pessoas aumentarem a quantidade de opções de escolha. Eu acho que isso é mais pra gente que tá numa classe social mais de boa. Se um cara que tá marginalizado, e aí não importa pela condição que seja, ele não tem esse tanto de escolha, nem esse tanto de liberdade. Não tô dizendo que só porque o cara tá preso, ou, sei lá, a pessoa tem muito pobre, ou, sei lá, a galera que vem pra São Paulo pra... Vem fazer um rolê e aí dá tudo errado e o cara tem que ficar se prostituindo, sei lá o quê. Esse cara não tem tanta escolha assim. Isso é uma verdade. E o preço das escolhas dele são muito mais caros do que as nossas. Por isso que eu tô falando que, tipo... O preço é mais caro. Acho que talvez Eu achei mais... Na verdade, talvez o preço seja... O cara não consegue chegar a cobrir esse preço, entendeu? Acho que é mais isso. Ou não. Não sei. Me perdi, eu acho. Eu não sei se tem muito com preço isso. Eu acho que é mais Quanto menos escolhas, menos opções, menos livre a gente é. Sim. Essa é a grande verdade. E quando falo preço, obviamente não é um valor monetário, mas aí envolve todo... Então a sociedade ela limita a sua liberdade. Sim, sempre. E a condição financeira, então, ela limita a sua liberdade também. Sim, totalmente. A gente vive numa sociedade capitalista. Esse é o problema, entendeu? Porque, tipo, não existe... tipo, eu tenho um arroz, você tem um feijão, vamos trocar. Não, tipo, essa é uma liberdade limitante, mas é mais livre do que o capitalismo. Sim. E aí a gente vive nessa sociedade, quem nasceu pobre, é muito mais provável ele continuar pobre do que ele enriquecer. Ele tem que dar muitos pulos dele pra chegar no mesmo, talvez num patamar abaixo. Ele precisa fazer 3, 4 vezes mais esforço do que aquele que tá já num nível e numa cor social totalmente diferente. Quando você envolve já alguns outros aspectos, aí a opção de escolha dele é muito menor. Muito. Mas ainda assim ele tem a escolha de fazer o certo e o errado. Sim.
Por isso que eu entendo que há sim a liberdade. Nós temos a liberdade. Mas o que é certo e o que é errado na liberdade? Depende. E O pode ser certo certo uma coisa agora e depois mudar. O certo, na verdade, é comer lamen. É bem bom. Falar bem a verdade é isso. Apoiado. Apoiado. O que é certo e o que é errado é questão de regras, né? E de épocas Por quê? também. Muda muito. Muda Quem muito. cria essas regras? Porque que Então, exatamente. Então, já foi a igreja, já foi sociedade, já foi tudo, né? Agora é tudo misturado que cria regra, né? Mas então a regra ela é inimiga da nossa liberdade. Regra, substantivo feminino. Aquilo que regula, dirige, rege. Fórmula que indica o modo apropriado de falar, pensar, agir em determinados casos. Aquilo que foi determinado ou se tem como obrigatório pela força da lei, dos costumes, etc. Mas então, a gente tem que separar o que é regra e o que é costume, né? O que é regra? Regra é uma questão imposta pela sociedade dentro de uma normativa X. E Isso que é uma é um- regra. e que é um costume? É claro. O costume é a famosa boa vizinhança, né? Então, se você sabe que Você aquilo... faz por osmose? Não, se você sabe que certa situação você afeta outras pessoas, mas mesmo isso que não seja regra, você não faz isso porque você sabe que vai ofender outras pessoas. Então, mas Você evita o dano, né? Mas aquilo que eu posso estar fazendo pode não me ofender. Pode ser ofensivo pra você e eu posso entender que não é ofensivo. Sim. E aí... Mas aí chama- Então o costume ele vai com base no local de convivência que você está. Mas daí você tem que ter empatia também, né? Entra uma outra questão. Então, empatia... Questão, as suas ações afetam outras pessoas, o que isso afeta as outras pessoas do modo negativo, você tem que ter um pouco de empatia, se colocar no lugar da pessoa, pra você ter noção de se aquilo faz sentido você fazer ou não. Então, Isso já foge um pouco da regra. 2018 e empatia são coisas que elas não são congruentes, né? Infelizmente. Porque as pessoas estão cada vez menos empáticas e pensando cada vez O problema mais da sociedade é a apatia, na verdade, né? Sim, Se as pessoas se preocupassem um pouco mais com o próximo, a gente não teria tantos problemas assim, né? exato. A questão de egoísmo, né? Isso aí também não... Eu acho que você vê muito mais isso quando a classe social, quando a gente fala sobre classe social, quanto mais alta, talvez, mais a pessoa tem a percepção de que ela tá fazendo algo errado e ela mesmo assim ela faz porque ela quer ganhar em cima disso. É diferente de alguém com uma classe social mais baixa que talvez ele não saiba aquilo por conta de uma ignorância causada por uma ausência de conhecimento, por conta da condição social dela, que ela tem que trabalhar mais do que parar pra pensar e talvez ela faça algo errado que não é nem por conta que ela é filha da puta, Eu né? concordo, mas eu acho que o problema maior hoje em dia é mais do que só isso. Porque se fosse só um egoísmo, eu até entenderia porque meio que é sentido de sobrevivência e tal. Mas tem muito mais vaidade e narcisismo envolvida nisso Sim. do que, tipo, o cara tá só pensando nele pra ele sobreviver É que a uma isso são situação. latentes, né? Você fala de egoísmo, daí você tem um globo de itens ali que faz parte desse egoísmo aí. Por que a pessoa... Qual que é a sua motivação, né? Quando um cara vai xingar você na internet, ele não tá fazendo isso porque ele não só te odeia, ou sei lá... Ele tá fazendo isso porque ele tem a liberdade pra fazer. Ele tá fazendo isso porque Ele acha que ele tem liberdade. Ele tem diferente. Ele tem a liberdade. Ele tem a liberdade de fazer. Tecnicamente, Ele tem a liberdade. Então, vamos lá. Tecnicamente ele não tem porque existe uma regra falando que você não pode fazer isso. Tanto que se a pessoa Não se é uma sentir regra. ofendida... Tem Não um existe uma costume. regra. Não, existe a regra. Eu Existe acho que é um pouquinho só diferente, só interrompendo. Eu acho que assim, ele não está associado, já foi associado à condição social, enfim. Eu acho que de uns 20, 30 anos aí, o que determina isso é o poder. Então, é isso que a gente está falando. Tipo, hoje a gente tem um poder, um acesso um acesso muito maior à comunicação, um poder de exprimir a opinião muito mais fácil do que antes. Então acho que isso é um fator um pouco mais determinante na questão de você dar a condição das pessoas se considerarem livres o suficiente para poder falar o que bem entender. Porém, elas não... por isso que eu acho que as regras elas se desatualizam com uma frequência muito maior hoje em dia, por conta disso, do que antigamente. Então, antigamente, o que eram os bons costumes, o que eram as regras mais adequadas para poder ter um bem-estar num convívio social, enfim. Isso tudo, ainda a gente está aprendendo a lidar com essas transformações. Porque hoje é muito mais rápido. A gente não consegue mais estar preso a coisas que, sei lá, o que for de 40 anos atrás já é muito desatualizado do que é hoje, do que a gente precisa hoje.
Se for de 10 anos atrás, já é desatualizado. Então, exatamente. E as regras que a gente vive hoje, as leis que regem o planeta, tem pelo menos de 40 anos para trás. Então, assim, atualizações existem, porém, são mais difíceis. Por quê? Porque a gente tá com cada vez maior, tá cada vez mais gente nesse planeta e tá mais difícil de controlar. Porque além das relações pessoais, como a gente tá vivendo, tipo, o que a gente sai na rua e tem algumas regras na rua e tem outras que a pessoa ela se sente no mundo dentro do dispositivo celular dela, do computador, sei lá, fazer outras coisas que ela não faria pessoalmente. Isso que é mais louco. Criou um universo paralelo no mundo que a gente vive, no mesmo mundo que a gente vive. Sim. O negócio de xingar na internet é tipo, eu entendo, o cara tem a liberdade de te xingar a hora que ele quiser. A questão é ele vai ter que lidar com essa consequência. A questão toda é, você xingar uma pessoa viva é uma coisa. Essa pessoa morreu ou se matou, que seja, você continuar indo lá, encher o saco da pessoa que nem está mais viva só pra você ganhar um likezão, cara... Sim, mas aí já é uma outra coisa. Aí já é um outro tópico, aí já começa a ser a cultura do lacrei. Né? É a geração que não sabe escutar o não. É a geração que dá a última palavra. E nós fazemos parte dessa geração. É a geração que acha que tem que Nós somos a geração mimimi, a geração que tem que lacrar, a geração que tem que dar a última palavra, a geração que não sabe o que é um não. Que tem que ter opinião sobre tudo. Que tem que opinar, que tem que... E não é só opinar, porque é um erro muito grave na internet que a gente não opina, a gente incrimina. Sim. Enquanto a gente não vê aquela pessoa morta, a gente não para. Ô, louco. Não precisa nem estar morto. Morto assim, pra falar mal. Pode estar longe. E que, tipo, próximo. As pessoas se sentem livres. Se sentem livres para. Então, por isso que eu falo, velho. Tipo, isso é muito errado na nossa sociedade. Da gente dar essa liberdade pra gente de criticar e meter o pau em quem a gente nem conhece, tá ligado? Por isso que eu falo. A sua liberdade termina onde o outro começa. Não, mas é uma coisa séria, porque, assim, a gente tá vivendo uma sociedade que, por um lado, a gente tá sendo super conservadores, que isso me assusta pra caralho, de pensar que quem tá lá no poder quer limitar muita coisa, quer tirar direitos de minorias e a porra toda. E, por outro lado, a gente tá criando um ambiente super de tecnologia, de Bitcoin, de tipo, a gente não precisa de dinheiro, da liberdade de tipo, cara, quem tá comandando o capitalismo pode não comandar daqui pra frente um sistema de troca, né? Que o capitalismo é um sistema de troca. Você troca o seu trabalho por dinheiro e comprar outras coisas. E então a gente tá criando um ambiente super tecnológico e aberto de liberdade, e por um outro lado a gente tá limitando pra caralho. É gente da igreja comandando o país, nossas leis sendo limitadas e baseadas em Bíblia, em uma religião específica, e que tipo, e com essa liberdade da internet, as pessoas, elas conseguem se esconder atrás de uma tela, porque você não é obrigada a colocar seu nome lá. Porque elas têm a liberdade pra isso. Exatamente. Esse é o ponto, porque isso começa a virar um comportamento doentio, cara. Você não quer entrar na internet porque tem um filho da puta te xingando, te perseguindo, entendeu? E pessoas que têm mais seguidores e essas coisas têm tido muito problemas pessoais, psicológicos, por conta dessas coisas, porque elas acham que aquilo dali é sério. Às vezes o cara só tá num mau dia e vê que, tipo, uma foto que a pessoa tirou super... Tá ok a foto, mas ele fala assim, nossa, meu dia tá uma bosta, eu quero deixar o dia dessa pessoa bosta também. E vai lá e comenta qualquer lixo que ele pensa, tira aquilo dele e a outra pessoa lê e ela fica chateada, entendeu? Porque ela vive, que é nossa geração, viver da aparência, viver do que as pessoas acham que é legal. Da validação, né? É a validação. A internet hoje... As redes sociais é a validação o tempo todo. É a notificação chegando e isso é a quantidade de like que você teve na sua foto. Sim, exatamente. Ou no seu comentário. Biscoiteira. É a cultura do lacre. É a cultura do lacre. Cara, a gente é um bando de Scooby-Doo, cara. A gente só faz as coisas porque quer biscoito, cara.
É igual Scooby-Doo. Todo mundo só quer biscoito Scooby. Então, a liberdade, ela tem que ter regra. Claro. Você tem a liberdade. A liberdade, ela existe. A liberdade no Mas seu ela tem que ser conceito uma- puro é você querer fazer o que você quiser. Mas, é uma coisa que não existe. O ser humano, pra ele não gente. pode ser totalmente livre. Não pode. que dá bosta. Que dá Tá merda. bom. Mas o que é o totalmente livre? Eu não entendi. Não, o ser humano, ele não pode simplesmente sair no meio do transporte público encoxando todo mundo se ele achar que aquilo é direito dele. Ele não, pode sair. fazer aquilo. O conceito Se ele básico é fizer você não uma pode sair regra, pelado, é. velho. Viu, Batata? Se ele faz isso, há uma regra que o incrimina e o prende, Sim. Sim. né? Sim, é uma Então, regra. você não consegue, você não existe o 100% liberdade, existe a liberdade, você pode fazer o que você quiser, só que existe Os cerceamentos, né? não, você faz o que você quiser. Tem um range, Só que existe uma consequência e uma regra para aquilo que você quis fazer. Então, indo além, pensando dessa forma, eu acho que os idiotas que acham que a meritocracia funciona é porque eles confiam que realmente o ser humano tem liberdade de fazer o que ele quiser, entendeu? Eu acho que nem confiar de que o ser humano pode fazer o que ele quiser, mas é que todo mundo tem o mesmo range de escolhas. Exatamente. Independente de onde você saia dessa corrida, onde você comece a corrida. Não tem como. Não Tipo, tem. mano, você pensa num negócio desse, você vai, mano, ainda mais nesse Brasilzão de meu Deus, né? Não existe isso, gente. Vamos parar com essa merda, porque, cara, é só questão de se botar no lugar do outro. É a Sim. empatia, né? Mas- E voltando nessa porra. Mas entendeu? tem muito rolê também da galera, além desse lance de meritocracia, enfim, mas aí tem o cerceamento dos, tipo... Aí tá lá na Igreja da Almôndega que ninguém pode comer arroz na Igreja da Almôndega. Eu tô dando exemplo que eu vou chegar lá. Juro que eu tenho Manda que se tiver algum outro tipo de comida, a gente entra na igreja. Aí, todo mundo só pode comer macarrão com almôndega. E aí, pra eles, se você é de lá, você só pode comer macarrão com almôndega. Aí você sai pra sociedade, e a sociedade tem variações de religiões, então tem a galera que acredita, sei lá, enfim. Do tutu, da Da feijoada. sei lá o quê. Só que você tem a sua liberdade de acreditar no Deus do macarrão. O cara tem a liberdade dele de acreditar do Deus feijoada. Sim. Que inclusive é um Deus melhor do que o Deus do macarrão com almôndega. Mas, chegando no Só ponto pra de- validar isso daqui. só pra validar. Mas o lance é que o cara acaba cerceando sua liberdade quando ele fala que a sua religião é uma bosta e é macumba ou sei lá o que é, e você devia ser da religião do macarrão. Ou, por exemplo, que na religião do macarrão, pessoas do mesmo sexo não podem ter relacionamentos. Você cerceia a liberdade do outro baseado no que você acredita. E isso também é uma escrotidão. Basicamente, é isso. Eu tô com fome entendi. também, gente. Não, Eu tô com fome. Entendi. Mas Sim, sim, a mas liberdade, a liberdade em si, ela só existe quando existe um respeito, independente de qualquer outra coisa. Respeito é uma regra. Respeito, substantivo masculino. Ato ou efeito de respeitar-se. Consideração, deferência, reverência. Estima ou consideração por alguém ou algo. Obediência, acatamento. Modo pelo qual se encara uma questão. Ponto de vista. Sentimento de medo. Receio. Um respeito. Não precisa ser necessariamente uma regra. Mas a maior parte do respeito não é uma regra? Eita. As pessoas, ela tem mais respeito por causa de regra ou ela tem respeito porque tem que ter respeito? Eu acho que As pessoas, elas não saem correndo pelado no meio da rua porque elas têm respeito ou porque é uma regra de que não pode? Você vai ser preso. numa Então, uma praia... regra. Então vai. Praia de naturismo. Tá todo mundo nu. com o São dedo no todas? cu, menos eu. Todo mundo nu. Não, mas são todas. O quê? Não. Tô falando ali. É uma praia à naquele parte. mundo. Então, mas é uma praia à parte. Não, mas imagina se todas fossem. Então, mas... Se todas fossem com a, mais iria mesma, à praia. com a mesma mentalidade de uma praia de naturismo. Mas foi criada uma regra de que não pode. Do que não pode ter. Em todas. Aí criaram mas específicas. Isso daí é uma outra história. Peraí, estamos misturando. Aí, ó, o que acontece? Ó, pensa bem. Imagina aqui, como funciona aquele ecossistema, aquele universo. Que é o quê? Tá todo mundo ali respeitando o espaço, respeitando o estilo de vida e a vontade da pessoa andar nu. Mas tem regra. Hã? Tem regra. Do quê? Lá, Mas então, qual regra, por exemplo? você não pode ter uma ereção. Mas daí é respeito, né? Não é regra. Exato. É aí que eu queria chegar. Por quê? Porque se você respeita o seu próximo que tá do lado, você não vai ter uma ereção. Por respeitar a pessoa, não porque é uma regra do local. Mas e se ele Você quiser não pode ter? tirar foto. É uma regra do local. É uma regra do local. Não porque você tem que respeitar É regra das pessoas.
Que Respeito. a pessoa também tá ali, não é pra ser tirado foto. A pessoa tá ali porque ela gosta de curtir aquele lugar. Não é pra você tirar foto da pessoa naquele momento. Mas e se a pessoa quiser tirar foto? Se a pessoa quiser ir lá e ficar tirando foto? Então, Pra quê? mas daí é a questão do respeito ao próximo. Ele não tá tendo respeito. Não é uma questão que é uma Mas regra. ele também não Você sai pode. tirando foto de pessoas aleatoriamente na rua pra quê? Não sei, mas Para. É respeito à privacidade, né? você tem o respeito, mas o respeito ele veio com base também de uma regra Eu lá. acho que é o contrário. A regra passou a existir a partir de um respeito. É. E Então, ela começou a ser respeito pela forçada por motivos de poder. Ô, louco. A libertinagem. Drop the mic. Drop the mic. É porque hoje em dia a gente não fala muito de respeito, né? A gente fala de tolerância. E tolerância é um sentimento de que você é superior àquilo, então você tem que tolerar aquilo que é diferente, aquilo que você não entende. E o que deveria ser pregado é respeito. Tolerar envolve você estar numa posição como acima. É, E é uma verdade. bosta. É uma bosta essa campanha de tolerância. Tolerância. Sabe? Tolerância Sentido, de... né? Não tem sentido nenhum. É, se você falasse que você tolera a cultura do hambúrguer, a igreja do hambúrguer. É, então você tolera. Ninguém quer Os ouvir que tolera hamburguistas. as coisas. Sim, eu tolero. Ia dar bosta. Não. Você respeita, você entende o cara. Mas vocês não entendem, então, que uma regra, o respeito, ela surge de uma regra. Vocês acham que é o inverso? É, eu Deveria. acho que sim. Eu acho que sim, porque na Deveria história. Não, na história da evolução da sociedade, da humanidade, desde das cavernas até os dias de hoje, eu acho que primeiro começaram a descobrir que existe o respeito ao ser humano, ao próximo, ao animal, ao semelhante, para depois começar a existir a criação de regras para serem respeitadas. E aí, com isso, começou o quê? Começou a ter distinção de poderes, e quem eram os caras que tinham mais poder colocavam as regras de acordo com o que ele achava que as pessoas tinham que respeitar. Falou, aqui no meu quadrado vai ser assim. Quem quiser viver comigo aqui vai ser desse jeito. Então a regra surgiu para ser respeitada depois que existia já o respeito do ser humano. Depois que existiu o respeito em cima de algo, criou-se uma regra em cima desse algo. Exato. O que sua mãe sempre falou pra você? A casa é minha, as regras são minhas. Se você quiser fazer o que você quiser fazer, você sai. Você sai. Toda mãe já falou isso. Não foi só a minha, eu acho. Lá Não, em casa tem, sempre sim. foi meio uma república, um pessoal meio hippie e tal. Então, mas o importante era todo mundo colaborar, entendeu? Colaborar e respeitar. Então foi meio louco. Não, Então tá, né? Então a gente tem a liberdade, só que precisa ter regras, e a regras, ela vem por causa do respeito. Não. Eu voto que a gente não tem liberdade. A gente tem um conceito de liberdade. E a gente tenta ser livre. A gente não é livre, cara. Então, mas Porque aquele ponto que o Naka falou, a gente chegou num momento que, tipo, a gente ia respeitando, até chegar um momento que alguém começou a botar regras e leis pra suprir o poder. Porque o ser humano precisa também de seguir um líder, né? Então, pra gente ter esse conceito de liberdade, a gente precisa de regras, e a gente necessariamente tem que seguir essas regras. A maioria delas. A maioria delas. Vamos tentar seguir regras, entendeu? Depende, Porque... na verdade, o que acontece? Depende da época, né? Depende da época, porque as regras não são pra sempre. É isso que é o grande problema, não só a questão de regras e leis, mas é um grande problema que a sociedade ainda não sabe viver desde sempre. Que é o quê? Que é saber o ponto de virada dos costumes. E ela vai aprender. Recentemente você consegue ver alguns movimentos de evolução, porque você vai ver o que é certo hoje não vai valer para sempre. Por quê? Porque a gente tem a inserção de outras possibilidades, a gente acaba tendo o poder de fazer outras coisas, e a sociedade evolui. Então o conceito não só o conceito de liberdade, mas o conceito também da forma em que a gente vive em sociedade, capitalismo, socialismo, todos os ismos aí da vida, a gente vê que não dá pra gente se ficar preso a coisas que foram escritas em livros de séculos e milênios passados. Sim. Então tem que ter um movimento de transformação, e é isso que a gente está tentando descobrir. E o problema é que a gente tem muitos universos. A gente tem um universo que a internet traz um monte de nicho. A gente vive uma vida
pessoal em vida real, que a gente pode falar, né, de carne e osso, uma vida, uma ou várias outras vidas digitais, e que a gente chega e tem muitos universos, e esses multiversos estão conectados em um só. Então a gente não consegue ter vai existir uma regra pra internet, vai existir uma regra pra tal país, vai existir uma regra pra quem gosta de jogar videogame. Cara, vai ter um monte de regra. Por quê? Porque cada ecossistema vai funcionar de um jeito diferente, em aspectos diferentes, em momentos diferentes. Sim. Fui longe, putz. Foi longe, mas falou muito, mas falou bonito pra caralho. Obrigado. E você falou que a gente tem a questão de seguir regras, mas dependendo da época. As Também. regras mudam. Sim. E a gente esquece que a gente é ser humano, é a essência, a gente esquece a nossa essência, entendeu? Porque vocês já assistiram, tem um filme que eu acho muito louco, que eu acho que na minha opinião, acho que é um filme que fala sobre liberdade, que é aquele Relatos Selvagens. Eu conheço. Não lembro se eu É um argentino, né? Eu ainda não vi. Putz. Vou assistir. Esse filme, assim, a mensagem que eu tive do filme, que as pessoas... São vários contos. O grande barato do filme, que parece... são várias histórias de vários personagens. Então, e cada personagem, ele tá, de certa forma, em busca da sua própria liberdade. E uma coisa que eu realmente constatei é que a gente só é livre quando a gente se prende a alguma coisa. Ou quando a gente mesmo se prende. Não vou repetir. Eu queria não repetir. Mas o que me prende, a minha liberdade é respeitar o outro, cara. Perfeito, É respeitar, tipo, eu sei que a minha liberdade então. porra. Não, mas não existe. O que eu quero... O meu conceito de liberdade, pensando nessa forma de, cara, eu sei que a gente não tem liberdade de fazer o que a gente quiser. Tá ligado? Porque esse não, cara, eu tô alucinando, velho. Entendeu? Porque, tipo, só de pensar... O conceito básico é, tipo assim, eu sair do jeito que eu quiser na rua, incluindo pelada, e ninguém me parar, e ninguém... Entendeu? Entendi. É esses conceitos. É eu chegar numa loja, pegar alguma coisa e sair sem pagar. E isso, se você for olhar o conceito de liberdade simples, isso deveria existir, entendeu? Sim. Mas eu tá tenho que muito pagar. Reginicha. Você tá muito hoje. Mas, eu quero polemizar. A gente tem, como ser humano, a gente não tem a liberdade completa. Não entendeu? tem. Mas a minha liberdade é baseada em respeitar o outro. Ponto, entendeu? Isso. Não é seguir todas as regras, porque se eu seguir todas as regras, eu só vou me fuder. Exato. A minha liberdade é respeitar o outro e é nóis. Claro. Um grande exemplo, assim, que até um pouco pode ser um pouco mais polêmico. Pensa numa situação. Pô, você tá em casa. E você quer andar pelado em casa. Porra, você tá na sua casa. Seu espaço. Né? Você pode. Seu espaço. Beleza. Você pode. Só que a diferença você não tem parede para lá de fora, você só tem janela. Você continua podendo. Perfeito. Você continua podendo. Então. Mas o teu respeito vai fazer com que você não faça isso. E aí, qual que é o... Não, aí já é outra coisa, cara. Aí já é um negócio com você mesmo. Tipo assim, você não se importar do outro ver. Porque se você está na sua casa, você está no seu espaço, a liberdade ali é sua. Quem tá olhando pra dentro da sua casa que tá invadindo a sua privacidade. Novamente, como já dizia a mamãe. Minha casa, minhas regras. Exato. O vizinho punheteiro que se foda. Ai, cara. Mano, que se Errado, foda. errado é o cara ele que não tá te respeitando, cara. Exatamente. Ele não tá te respeitando. A gente chegou também a um ponto que ter liberdade também é ter privacidade. Né? Também. Por que pra você poder andar pelado, você tem que ir na praia de naturismo ou você tem que se fechar dentro de casa e, tipo, pintar... Foi criada uma regra pra isso. Criaram Qual? uma regra. Qual? Você tá em casa. Não, eu tô falando... Não, a questão do praia de poder naturismo e não poder sair e andar pelado na rua. Foi criada uma regra que você não pode andar pelado na rua. Mas se você tá em casa, você pode andar pelado quanto você quiser, mano. Se o seu vizinho vai tirar não uma existe foto, uma regra. aí o problema é dele. Se ele achar ruim, também é um problema dele. O problema dele. Não é dele. Moral. Adjetivo de 2 gêneros. Conjunto de regras adquiridas através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. Todas as regras são morais? Não. Não, tem Não, um monte de lógico boleto que não. aí que não é Tem moral. muito de boletinha aí que é imoral. O que é quebrar uma regra imoral? É a liberdade.
Não, quebrar uma regra imoral, cara... Cara, difícil. Você fazer um protesto pichando a casa do prefeito é quebrar uma regra? Não se ele for um pau no cu. É quebrar uma regra, mas não quer dizer que você tá errado. Não, mas você tá vandalizando o espaço dele. De uma outra pessoa. Não né? é imoral quebrar uma regra? Se fosse, pelo menos, do poder público, era uma coisa. Agora, do Depende pessoa de que regra. física... Acho que nem um nem outro. Você não pode sair quebrando as coisas. Não, é uma questão de... também concordo com você. Quebrar as coisas assim também não... De graça? Não, eu tô... É de graça, né? É, de graça. Ah, não, é em nome do meu idealismo. Mas não, aí a não. pessoa ela não vai. entende que é uma liberdade dela quebrar aquilo pra mostrar um ponto de vista dela. Mas pra que você Novamente. precisa quebrar alguma coisa Porque pra ele- você mostrar o seu ponto de vista? Porque ela entende que a liberdade dela permite que ela faça isso. Então, pra você ter a sua liberdade, Mas você tem que você tá destruir a do outro, é isso? Você tá desrespeitando o outro. Tá desrespeitando o Então ela próximo. pode quebrar essa regra ou não pode quebrar essa regra? Pensa bem. Você, lá, vamos fazer uma regressão, gente. Lá no parquinho, né, jardim de infância, você com os amiguinhos, e vem um amiguinho com um caminhãozinho bem mais bonitinho que o seu. Sempre tem o Kiko, filho da puta. Exato. Que quer fazer a bola quadrada, né? Sempre tem. Nunca pode ver você com o seu carrinho de latinha. Ele sempre vê um cara com um negócio de plástico. Qual direito você tem de quebrar o caminhãozinho bonito, novo do seu amiguinho, porque você não tem... você Então, não tem... mas aí é outra história. Não, então, aí isso é uma coisa. Agora, você tá fazendo... não, eu tô fazendo em nome do meu idealismo. Continua pra mim, você continua quebrando... Você continua quebrando... Igual. Existe alguma regra imoral? Ou Existem. toda regra é moral? Existem regras imorais. Qual? Ai, cara. Exemplos... Pagar boleto é uma regra imoral pra caralho. Por quê? Brincadeira, uma regra imoral. Você não pode... Eu lanço direito civis uma básico. regra imoral pra caralho. Fala aí que eu quero ver. Fala aí que minha mãe entrou no chat. Uma regra imoral do caralho. Restaurantes, eu não sei se é no Brasil, eu acho que é no Brasil. Restaurantes não podem dar sobras pra pessoas são mendigos, etc. Não é nem questão só do restaurante. Em São Paulo, inclusive, é proibido você alimentar pessoas moradores de rua. Olha que porra. Você Isso não é pode imoral. chegar com um sopão na rua e entregar pra um... Olha que é isso. Isso é imoral, cara. Você tá negando comida. Está privando água, uma necessidade básica para um ser humano E continuar se a você viver. e você está tentando ajudar, mas você está quebrando uma regra. Isso pra mim é imoral. Isso pra caralho. E não é uma. Isso Isso você é pode o ser exemplo preso. que eu tô te... caralho, né? Pensa num negócio e se desse. por acaso o morador de rua passar mal e processar Não. você, isso é moral ou imoral? Isso é um pau no cu que ele é. Nossa, velho. Por quê? Gostei. O que acontece? A gente cria uma empatia pelo cara e não foi intencional. Esse a gente não quer fazer isso com o cara. Quer trazer o mal pro cara, né? Você está dando comida pra ele porque você quer trazer o bem pra ele. você Agora não quer que o ele cara reage morra. dessa forma. Aí Você não sabe se o cara é alérgico a camarão, aí você dá uma moqueca pra ele. Não sei. Ferrou o rolê, né? Então, Muito além? esse é o problema da nossa sociedade. Tipo assim, cada um que se foda, tá ligado? Cada um que... Pra mim, esse tipo de regra é tipo assim, cada um que se vire. Mas essa é uma regra que nós entendemos que é imoral. Sim. Mas porque a gente entende que é um ser humano que tá passando necessidade, a gente pode alimentá-lo. Se ele tá pedindo é porque ele quer, né? Se ele não tem condições de prover a comida pra ele mesmo, o próximo poderia ajudá-lo. Sim, que é empatia, né? Conhecido como empatia. Então não é imoral quebrar um tipo de regra dessas. Pra mim não é, cara. Para esse tipo de regra, pra mim, não. Então não é necessário sempre obedecer às regras impostas. Nunca. Mas isso é... Tá Filho, a gente é brasileira, a gente não respeita nunca. Que respeita. Que a gente respeita? Aquela frase de ordem e progresso é uma mentira. Aqui, na verdade, não há regras. Não, Sempre há um jeitinho brasileiro. Não há regras. Se não é necessário obedecer às regras, pra quem tem regra? Eu não sei Amigo, pra que tem não regra é no A gente Brasil. vive em sociedade. Eu não sei pra que tem regra no Brasil. eu Então, realmente o que não sei. acontece? Não são todas as regras, entendeu? Você tem que ter o discernimento de quais regras você vai desrespeitar.
Tipo assim, cara, eu não vou roubar alguém, porque é uma regra você não roubar alguém. Eu não vou matar alguém, porque é uma regra. Você não pode atentar contra a vida do outro. É basicamente, então, fazer mal para o outro. Regras desse jeito você não quer. Respeitar o Vamos lá. amigo. Daí a gente parte por um outro lado. Porque, se, por exemplo, uma coisa que o brasileiro faz muito, comprar carta, CNH. E eu não passei por isso. Nem Então. carta eu tenho. Então, mas é uma coisa usual no Brasil. As pessoas compram carta. Não pode, porque a pessoa tem que passar por um curso pra isso. Só que na hora ela não pensa que lá na frente ela deveria passar por isso, porque lá na frente ela pode atropelar e matar alguém, né? Então, mas nesse caso inconsequência, tem um problema do tipo, o cara nem vai fazer as coisas e compra. E também tem o caso do sistema estar tão fudido que o único jeito de você conseguir tirar a licença para dirigir é você pagando. Tem os dois problemas. Porque você quer ser... Eu tenho o cara que é espertão e tem o cara que é vítima de um sistema que foi criado. Sim. Se você quer aprender a dirigir, você tem a liberdade pra isso. Tem. Mas você tem que pagar. Sim. Então você não tem liberdade. Não. Então a de Lima tá certo. Ai, droga. Por exemplo... Você quer dirigir, você pode. Mas o que eu preciso fazer? Pagar pra isso. Então o conceito de liberdade, ele morre. Mas dirigir é uma coisa, estar habilitado é outra. exato. São coisas distintas. Mas pra você poder dirigir, você não tem que estar habilitado? Você pode pegar o teu carro e sair andando por aí? Não Você necessariamente. pode pegar o seu carro e sair andando, mas você vai ter as consequências disso daí. Porque as regras fazem com que você não possa fazer aquilo. Então, você Mas pode aprender a exato. dirigir. Mas é uma regra condicionada pra você não ferir o Mas sabe o que vai bem-estar do acontecer? próximo. Sabe o que vai acontecer? Você tem o carro, você não tem carta, você vai andar. A polícia parou você? Ah, eu não tenho carta. Beleza. Vai prender seu carro e você vai sair. Você não vai ser preso. Ou não. Ou ele vai olhar pra Não, você. e vai depende. Se você matar alguém Aí ou é causar outra algum dano, consequência. daí sim. Ou Porque seja, você interferiu na Então, liberdade do outro. Ou seja, você não tem a liberdade de pegar o carro e sair. Não, então, pera. Ó, eu sou dono da minha quebrada. Eu tenho lá minha fazenda. Se eu quiser, eu posso ter quantos carros eu quiser e dirigir o quanto que eu quiser dentro Na da minha... sua fazenda. Exatamente. Não fora. É o seu a sua Isso, liberdade. por isso que eu falei, eu posso dirigir A sua liberdade sem ela é... precisar estar habilitado. Mas a sua liberdade ela é restrita. Restrita, porque a gente vive numa sociedade Mas restrita, as regras velho. são aqui, né, assim, né? Existem regras restritas a certos grupos, certas localidades e países, né, também. Sim. Se vai pra Vai outro aumentando, país, né? você tem que respeitar as As regras que daquele estão naquele país. país. É, país, a limitação. exato. É a limitação do Grupos local. também É. sociais, Isso. igrejas têm próprias regras, cada igreja tem uma regra diferente. Sei lá, em Luanda você não pode tirar foto dos monumentos históricos, dos prédios lá. Não pode. Você não Senão tem vem a liberdade, polícia tem um exército que tá na rua que vai chegar e vai te dar uma carcada no mínimo. E se você continuar tirando, ele vai tomar a sua câmera ou vai te levar pra delegacia. Sim. Mas então, o Naka, você entende que existe a liberdade. Claro. A Tata, Existe. Cerceada, mas existe. o Rafa, Eu acho que existe, mas condicionada. eu também acho que existe, mas condicionada. Só a de Lima que não. Não existe, velho. A gente tem o conceito, mas a gente sabe o que é o conceito. É tipo a teoria da relatividade. A Na gente verdade sabe são que vários existe, mas, tipos são, de liberdade. são tipos diferentes Por isso de que elas liberdades. existem. Cara, Ah! não é assim. Mas o lance é da liberdade. Você tem a liberdade de fazer as coisas, mas você tem que ser responsável porque vai ter consequência disso. Sim. Mas você ainda tem liberdade. Você não tá aqui Tem. hoje? Você não Tô. tá? Você não... Você tá discordando da gente Então, livremente, você, inclusive. você escolheu estar aqui. Você veio porque você tem liberdade de vir. É. Se você não tivesse liberdade, você não conseguiria vir pra cá, certo? Certo. Se eu não tivesse dinheiro pra pagar o metrô. Poderia vir a pé. Você ia Longe- demorar. Então, é. você ia demorar horrores, mas você poderia Longe vir. pra cacete. Você não pode. Mas você tem a liberdade de ir. Você tem a liberdade de ir e vir. Sim, eu tenho essa liberdade. Por exemplo, sabe? Mas eu não tô falando que, tipo, cara, eu tenho que ficar em casa presa. Existe o conceito de liberdade, cara. Porque pra mim liberdade vai muito mais além do que viver na sociedade. É de eu fazer o que eu quiser literalmente. Isso é liberdade. De eu fazer a porra que eu quiser. Independente se é certo ou se é errado. Entendeu? Por isso que eu falo, a gente vive de uma forma limitante, mas não é que isso faz mal pra gente. Tipo, faz bem pra caralho. A gente tem que... Velho, o ser humano... Se todo mundo não tivesse chefe, ia sair alguma coisa do papel? Nunca. Porque a gente precisa de ter um caminho, entendeu? E esse caminho limita a nossa liberdade. Tá falando que o ser humano precisa de regras. Precisa de regras.
Isso eu concordo. O ser humano precisa de regras, por isso que eu tô falando. Porque senão vira Brasil. Senão, Precisa. Ah, como é que tá as quem coisas? já assistiu Rick e Morty sabe que precisa. Precisa de regras. Precisa Sim. de Por isso que eu regras, tô senão dá bosta. falando, pô. Não, vai virar Brasil, cara. Aí é loucura. Aí é político preso sendo candidato. Não. O outro que é mega discurso de ódio liderando pesquisa. Tem que ter regra, que senão fudeu. Sim. Então a liberdade ou o conceito de liberdade, ela existe. Existe. Só que ela existe sendo movida por regras. Sim. Regras criadas por um governo. Não Não necessariamente. apenas, só não o governo, a sociedade o cria. poder. Tem alguém Regras que criadas tem pelo poder. Estado. Não é Não, Estado. regras criadas não pela só maioria. Quem Não tem só poder, isso. na verdade. O poder pode ser o Estado, pode ser pessoas que influenciam o Estado, pode ser pessoas Quem que define têm a regra? o poder. Então. A pessoa que está no poder. Pessoas- Então ela que faz a regra. Sim. Então o Estado não é inimigo então da nossa liberdade? Então, mas não é só o Estado. Nem sempre. Nem sempre é só o Estado. Se você tá, por exemplo, se você está no seu trabalho, todo trabalho tem seu código de ética ou compliance ou qualquer Criado coisa do por tipo. quem? Então, mas aí é criado por quem tem o poder naquela instituição. Não é só o Estado Você que pode cria criar regras dentro de uma empresa com base no quê? Você não pode chegar numa empresa e criar uma regra. Do nada, assim. Uma regra que interfira nos seus direitos trabalhistas. Não pode. E quem criou isso? Eu entendi o seu ponto. Entendeu? Mas a questão não é só... Então, mas a gente tá falando de um... Não, é muita coisa que eu tô falando. Não é meu pensamento não, tá? É só Não, porque eu tô é só tentando pra seguir um criar. roteiro aqui pra criar debate. viu? Eu tô achando que Eu tô achando que é, viu? Vagabundo. Então, mas Pessoal que trabalha com batata, por favor, fala com a gente. Vocês estão tudo presos em bem? algum lugar. Vocês devem Tá presos, tudo por favor, bem? mandar mensagem. Sábado e domingo vocês têm comida? Eu tô tentando formular algumas coisas na minha cabeça Tem pra criar água? mesmo o debate. Não, mas aí a gente tá... São dois conceitos diferentes. Uma coisa são leis, que elas estão... É um conjunto- Leis não são regras? Não. São, mas elas são um nível maior. Por quê? Porque... É igual. Pra mim é igual. É igual também. Lei e regra é a mesma A lei coisa. simplesmente ela é uma regra Escrita, velho. escrita, mas feita para a sociedade como um todo no âmbito geral. Agora, existem outros tipos de regras que são umas normativas menores, Sim, mas não, normativas se você- mais se- específicas. Então, se você infringe uma lei... Ixi, pera. Ixi, minha mãe entrou, peraí. Infringe uma rede. Infringe uma gay. Quando você infringe uma gay... Quando você infringe uma lei, geralmente você tem uma consequência, que gerar uma pena, uma multa ou qualquer coisa do tipo. Quando você quebra outras regras, por exemplo, a regra da empresa você não pode fazer snaps dentro do trabalho. Você vai ser preso ou vai ter uma multa. Talvez Você pode ser mandado embora. Você pode ser mandado embora. Mas por que ele pode te mandar embora com base nisso? Porque ele tem uma regra. E essa regra ele pode... Então, a empresa ela pode te mandar você embora por justa causa se você fizer algo que vá contra o seu trabalho. Rede social não faz parte do seu trabalho, por exemplo. E você tá lá acessando sua rede social. Então, mas é porque assim, Não, mas você se foi você contratada para você trabalhar. Você tem que estar trabalhando do período que você está lá dentro. Se você não está trabalhando, quer dizer que você está ali fazendo uma coisa que não tem nada a ver com o que você foi contratado. E aí ela pode te mandar então, embora. Ela pode porque você está infringindo uma regra ou uma lei? É uma regra. Com base numa lei. Não, Por não que tem não? isso no escrito na CLT. Tem? De que eu posso, se eu vagabundar do trabalho, eu vou ser demitida? Por justa causa? Tem a lei trabalhista. Você, Não, mas tá escrito se na você lei. foi contratado... Eu tô preocupada agora. Eita, nós! Eita, nós! Melhor procurar advogado. Procrastinação é proibida A por lei? questão Tô é- preocupada, de verdade. Tô preocupada. O formato- Eu estou o for- preocupada. O formato do Coitados contrato de criativos. trabalho, o formato de contrato de trabalho, ele pode ser diversos tipos, CLT, blá 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 blá. Se você é contratado CLT, você está vendendo o seu serviço para uma empresa, então você tem que prestar o serviço para essa empresa conforme o seu contrato. Seu Sim. contrato falando o quê? Você tem que trabalhar às 8 horas. Se você está infringindo esse contrato, então você pode ser mandado embora, você está quebrando esse contrato. Todo mundo tá quebrando esse Todo contrato, mundo quebrou esse irmão. contrato já. Não, Cê todo tá- mundo quebra esse contrato, porque é uma questão de natureza humana, mas assim, uma coisa é você ficar, tipo, 20 minutos no meio de um dia porque você tá estressado e você precisa dar uma relaxada. Essa regra aí, é ok, imoral. aí você... Mas e se você outra trabalha coisa é com você... isso? Não, mas aí é outra história. Aí você tá sendo pago pra fazer isso, é diferente. Então, por A isso outra que eu coisa é acho que é você deveria estar, diferente. você deveria estar trabalhando, fazendo um relatório X e você passa o dia inteiro na internet, procrastinando e não entregando o que você deveria entregar. Aí você tá infringindo um acordo entre você e a empresa, Mas que é o seu então- contrato de trabalho. Mas eu acho que, então, tá misturado. Acho que o que acontece? Existe a CLT que rege uma regra de leis trabalhistas que são amplas. E as empresas têm que ter, para com todos os funcionários, um outro contrato do que ela deve fazer naquele emprego. E ele tem. Então, e é esse contrato que vai regrar
o que é o que não é. A única coisa é que, na verdade, a CLT, ela é bom para o funcionário, porque ela impede do que o empregador imponha situações babacas pro cara que está sendo contratado, entendeu? Exploração. Mas é exatamente onde eu quis chegar. Nem toda regra é ruim para a população. Sim, a intenção da regra é que seja bom para todos, em teoria. Dentro do ambiente de trabalho, a empresa ela só vai criar uma regra para ser feita com base naquilo que a lei permite. Assim. Ela não vai criar uma regra, hoje todo mundo vem trabalhar de cueca. Não, assim. Ia ser louco. Entendeu? Ela não vai criar regras onde ela possa ser prejudicada depois por ser movida um processo trabalhista contra ela. Mas, por exemplo, temos aqui o fenômeno de jogo do Brasil na Copa. Não existe uma regra na CLT falando que você tem que dispensar o cara ou não. Não existe. Não, tanto é que tem empresas que vão trabalhar. Sim. Normal. Que bom que a gente não trabalha num lugar desse. Concordo. E eu fico puto quando tem Copa, essas coisas, porque pra mim todo mundo tem que estar trabalhando. Empresas que... Se não tá trabalhando, compensa depois. Não, quer esse horário? Tá, então tá bom. Você quer ficar lá em casa, tá? Vem depois e compensa esse horário, porque eu estou te pagando pra você trabalhar 8 horas por dia. Sim, você não trabalhou 4, então depois você volta e faz mais 4, tá bom? A maioria das empresas em jogos de Copa, elas permitem que você assista o jogo, mas você tem que pagar essas horas. Sim. Não é nada... Não é Nada de graça nessa Nada de graça, vida. cara. Nada de graça. Não tá no almoço não de tá graça, meu irmão. Então, mas... Tanto que não está no... Pelo fato de não estar no papel isso, ela se dá o direito de te cobrar as horas que você não trabalhou. Não, mas é porque assim, ela te contrata pra você prestar um serviço pra ela. Então você tem que trabalhar, você tem que ser... tem que estar ali trabalhando às 8 horas. Se por um acaso você não conseguiu trabalhar aquele período X, 2 horas, 3 horas, 4 horas, você tem que compensar, porque você está recebendo pelas 8 horas diárias. Ou 44 horas semanais, ou 220 horas mensais. Mas ponto. a gente tá pensando... Isso CLT. Pensando num ponto de liberdade que a gente tem muito em São Paulo. De ter essa liberdade, essa flexibilidade de horário. Porque, por exemplo, vamos pensar em Mariana, minha cidade natal. Ai, que saudade. Ai, que saudade. Grande Mariana. Grande Mariana, no caso pequena. Nem tão grande. Você trabalha na Vale, que é uma empresa de mineração. Você sai da sua casa, tem um ônibus que vai te pegar, vai te levar até a mina, e aí você já começa a contar seu horário de trabalho, você bate cartão, etc. Tá, passou 8 horas depois, ou 12, depende se você faz turno, não sei o que, você tem que voltar pra casa. E aí? Tipo, você ficou 8 horas lá, só que 4 horas você não conseguiu trabalhar, que, sei lá, você foi fazer alguma coisa, você só vai trabalhar mais essas outras 4 horas. Como que você vai pagar essas outras horas? Então. Tipo, algum ônibus vai vir e, tipo, falar assim, eu vou te levar porque você tá devendo 4 horas. Não, mas peraí. Eu não entendi. Você não trabalhou por quê? Porque, não, você tá, sei lá, você deu uma caganeira ou você saiu pra assinar uns papel e você não conseguiu chegar no lugar que você tem que trabalhar, onde é o seu lugar de trabalho. Por quê? O que acontece? A maioria dos trabalhadores... Desconto. Não acontece isso, entendeu? Não, na prática pode não acontecer, mas a empresa ela pode descontar. Mas você tá no ambiente de trabalho, velho. Você não saiu, você tá lá dentro da mina, você tá no seu prédio, vamos dizer assim. Mas você tá fazendo outro trabalho ou outra ação que dentro da empresa, que a empresa mandou pra você fazer e que não deveria ser a sua atividade principal, é isso. Sim. Aí é uma opção da empresa. É que a gente acabou indo pra um outro lado, né? Não. A gente começou a falar de... Vocês estão comendo, né, seus filhos da puta? Não, então, exatamente. A gente começou com regra geral, a gente viu... Entra naquela questão de... RH. Podcast de RH. Entra naquela questão de regras de localidades, né? Tem a regra da empresa, tem a regra da cidade, tem a regra da igreja. Então, cada grupo sei lá, cada grupo existe uma regra e a gente acabou falando da empresa, a gente acabou focando muito nisso, mas para você ver a complexidade que existe, né, na questão de regra, porque existe aos dois lados. Você vai ter igual... Mesma coisa no Estado também existe os dois lados. Sim, Não é porque o cara tá lá em cima, o prefeito, o governador tá lá, que ele pode mandar tudo que ele quiser, não é assim também, existem regras para ele seguir também, para ele governar a cidade, tipo, meio governar que não o país. roubar, não desviar dinheiro, uns negócios assim, meio que no porque Brasil não tem
muito... Todo esse período que a gente tá falando aqui, eu tô pensando o seguinte, as pessoas que estão na prisão, elas estão lá por um motivo. Sim. Porque elas, em algum momento ali, ela foi contra uma regra X que é grave pra sociedade. Será que todas que estão ali são regras morais, por exemplo? Cara, então, o que acontece? O cara que trafica cocaína tá preso na mesma cela de um cara que roubou uma manteiga pra alimentar a família, tá ligado? Hoje a gente tem essas regrinhas assim que, tipo, um juiz, pra ele condenar esse cara, ele tem que ser muito filha da puta, de, tipo, pensar que, tipo, o cara condenar dessa forma, né? Que porque ele sabe que ele fez uma coisa errada, que ele tava roubando uma manteiga, entendeu? Mas existem as regras, devem ser cumpridas, mas se você quebrou a regra, alguém vai te julgar e esse julgamento ele tem que ser justo, entendeu? Porque essa quebra, essa coisa de tipo, igual eu falei, cara, você não precisa seguir todas as regras, mas você tem que saber escolher quais regras que você vai quebrar. Claro, mas aí pensa um pouquinho. Imagina um cara que foi condenado por um crime que já não é mais crime praticar aquilo agora. E ele tá pagando pelo preço. Ainda, ele tá preso, sei lá, pegou 30 anos de cadeia. E aí, sei lá, aos 20 anos de cana que ele pegou, não existe mais aquela lei porque agora é permitido. E aí, ele continua preso ou não? Por que o cara é preso durante certo período? Porque a lei fala que depois, quando ele terminar de cumprir esse período, perante a sociedade, ele cumpriu o que ele deveria cumprir. Ele deixa de ser um condenado, entre aspas, né? Porque no Brasil não funciona desse jeito, né? Acho que... uma vez condenado, o cara sempre vai ser condenado. Mas assim, se o cara fez uma coisa errada, você vai ter que pagar por isso. Você pagou 30 anos, então, tecnicamente, você cumpriu a sua pena. Você não poderia mais ser questionado sobre isso. Na sua questão sobre se o cara deveria continuar ou não, você tem que pensar, no momento que ele estava fazendo isso, existia uma regra. E no momento que existia uma regra, ele foi condenado a 30 anos para ele se redimir perante a sociedade, para ele conseguir ter um status de que ele prestou contas com a sociedade, então ele deveria continuar condenado até os 30 anos. Fazer os 30 anos. Eu já acho diferente. Eu acho que ele não deveria ser solto na hora e falar assim, liberou a maconha, se era traficante, então, não. Ele tem que ter o direito de ser julgado novamente de acordo com as leis atuais. Aí ele iria ser solto, provavelmente. Por exemplo. Mas, tipo, ele não é só soltar ele. É tipo assim, cara, vamos lá, vamos julgar novamente o seu caso perante a sociedade. Isso tinha que acontecer muito mais vezes do que acontece hoje em dia. Mas já acontece esse tipo de coisa. Por isso que é esse tipo de regra. Existem as regras, né, no sistema brasileiro de... Não, então, sobre o negócio de leis e regras, que agora eu pensei com calma enquanto eu tava ouvindo vocês. Pensou lá na igreja da Almôndega? Por exemplo, uma lei, você não pode matar uma pessoa. Uma regra é você não pode cagar no tapete da pessoa. Você vai ser preso porque você cagou no tapete de alguém. Que não? Não tem uma lei falando que você não pode cagar no tapete da pessoa. Mas isso daí entra na questão do bom senso, né? Sim, mas não é uma lei. Não tem uma regra. Mas é uma regra. É um costume, é um bom senso. É um bom senso. É empatia. Você gostaria que alguém cagasse no seu tapete? Que não, então, gente. Você sabe a dificuldade que é tirar uma mancha de cocô no tapete? Então, o que acontece? Tem uma mulher que ganhou na Mega Sena americana. Na segunda-feira, ou sei lá que dia que foi, ela foi lá e cagou em cima da mesa do chefe dela. Mandou todo mundo tomar no cu e cagou na cima da mesa do chefe dela. Essa seria a Tata. Ela foi presa, meus queridos. Mentira, chefe, não faria isso não. Eu acho que sim. Então, mas nos Estados Unidos talvez tenha uma regra. Se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia comprar um helicóptero e ia assim, aí mijando nas pessoas. Então, nesse caso, se você cagasse na mesa do seu chefe, você vai ser preso, entendeu? Mas deve ser aqueles estados americanos, porque cada um tem a sua independência. E aí deve ter uma lei lá. Alguém em algum momento fez isso, você não pode cagar na mesa do chefe se você ganhar na Mega Sena. A lei era essa. Ou tipo assim, não pode humilhar os amiguinhos do trabalho. Se bobear, nem tem essa lei. Nem tem essa lei. A lei deve ser, tipo, questão de humilhação. Não, deve ser até mais simples. Deve ser até mais simples. Falar assim, não ferra
ferra seu amiguinho, vai. É só isso. É só isso. A gente precisa Bom de senso. menos leis. Lei, bom senso. Menos leis que sejam muito específicas, porque senão é muito trabalho do legislativo ter que ficar criando Vocês cada já viram vez. o Mas, tamanho esse é do o problema que a Vadicum? gente tem, porque pra gente, atualmente não, o nosso problema sempre é, as pessoas conseguem achar alguma coisa dentro da lei que ela consegue sair por aquele cantinho ali. Brechas. Aquelas brechinhas, exatamente. Não, isso daí é a gente Que é sem fuga, caráter. escapismo. Escapismo, essa raça de advogado, né? Para você condenar alguém, você tem que conseguir colocar essa ação da pessoa em alguma dessas leis que já existem. Então, por exemplo, nesse caso da mulher que cagou na mesa do cara, provavelmente ela tem eles conseguiram achar alguma lei que, tipo, você não pode ficar pelada na frente dos outros, ou você não pode causar aquela questão de pichar, como que é? Depreciar. Vandalismo. Vandalizar ela vandalizou com cocô a mesa, um patrimônio de uma empresa. Sim. Não sei, eu só posso opinar lendo os autos. Não, mas eu acho que a sociedade, quanto mais regra ela impõe, mais difícil é de ter essa liberdade que a gente quer, Sim, né? E, por exemplo, tem regra criada para ela ter... É um paliativo de um outro problema. Por exemplo, no Rio de Janeiro você não pode mais entrar de boné ou de capacete num prédio, porque estava tendo muito assalto. Olha que... Gente... Então, Mas acho que nem aqui pode. Acho que nem... então, mas foi criada uma regra... A regra do celular dentro de agência de banco. São ridículo. regras para você... Você tenta colocar regras e aí aqui tem um problema sério de regras que não pegam, leis que não pegam, que ninguém obedece. Sim. Então, são regras criadas para, tipo, tentar arrumar um problema que é muito maior. Que é um problema de segurança, que é um problema de outras coisas. Nivelado por baixo. Sim. E tudo que é nivelado por baixo acaba prejudicando uma boa parte da sociedade. Sim, sim. Mais alguma coisa? Vamos cagar na tudo mesa foi do batata. Pode pausar aqui? Pode, né? Acho que fechou, né? Acho que fechou. Cara, você que manda. Beleza. Obrigado, tchau. Falou. Beijo, mãe. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Gostou? Compartilhe a sua opinião com a gente. Agora você pode mandar um e-mail para nós lá no batatassuasfritas@cafofodobatata.com. batatassuasfritas@cafofodobatata.com. Quem sabe a gente não lê ele nas próximas edições. Você também pode conversar com a gente através das nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram ou no Facebook. Nós somos o @cafofodobatata e no YouTube @cafofodobatata oficial. Esse podcast foi apresentado por cafofodobatata.com. Semana que vem tem mais um episódio. E não esquece, manda um e-mail para nós, hein? batatassuasfritas@cafofodobatata.com. Batatas suas fritas.